Senhores, olá, tudo bom? Eu vou passar para vocês aqui um vídeo sobre a configuração do Cura referente a suportes, tá? É um vídeo que me ajudou bastante. Eu fiz a configuração aqui no meu Cura aqui e deu certo para mim, então espero que dê certo para vocês também, tá bom? Esse vídeo é do Get Show, tá? 3D Get Show, tá? Eu vou deixar o link para vocês aí, tá bom? E aí vocês dão uma olhada lá, se fizer mais algum detalhe, tá? Que você não tiver aqui, tá bom? Então vamos lá. Muito obrigado, meu nome é César, do canal 3D Configurações. Um abraço. As três barrinhas e mudar para Advanced. Quando você mudar para Advanced, ele vai habilitar mais opções aqui. E aí, quando você fizer isso, eu não vou fazer aqui no meu, porque você está vendo que o meu já está com Custom Selection aqui marcado. Então, quando você colocar em Advanced, ele já vai habilitar para você aí a maioria das opções aqui do suporte. Se caso você não quiser fazer isso, não tem problema, você pode deixar aqui no Basic mesmo, e aí você vai vir aqui nessa engrenagem aqui na aba do suporte e vai deixar marcado estas mesmas propriedades que você está vendo aqui no vídeo, na minha tela, você vai deixar marcado aí na sua casa. Então, por exemplo, a gente tem aqui suporte. Então, temos aqui, né, Generate Support, Support in Fill Extruder, Support Placement, Overhang, Pattern, Density, enfim. E caso você não ache algumas delas, você pode, inclusive, pesquisar aqui, né? Ele vai mostrar aqui, ó, por exemplo, Support Density, e aí você marca ou desmarca. Marcando ou desmarcando essas opções aqui, elas vão aparecer ou desaparecer aqui. Então, como eu falei, tenta deixar igual aí o meu cenário aqui do Cura aí na sua casa. Bom, seguindo aqui, a primeira propriedade é se vai gerar suportes ou não, né, de forma automática. Então, se você desmarcar esta opção aqui, todas essas opções aqui de baixo vão sumir. Então, não se assuste se caso você vier aqui nessa engrenagem e marcar essas opções e mesmo assim elas não estiverem aparecendo. Por quê? Essa caixinha ela tem que estar marcada, né? Então, vamos lá, ó, se eu marcar essa caixinha aqui, todas as outras opções aparecem. Então, essa é a primeira propriedade aí. A segunda propriedade é o Support Placement. E aqui a gente tem duas opções, ou Touch in Build Plate ou Everywhere. A primeira opção, o Touch in Build Plate, significa que ele só vai criar suportes que comecem a partir da sua mesa. Porque às vezes a gente tem algum objeto que precisa ser gerado o suporte, mas que o suporte vai ser gerado em cima do próprio objeto. E aí, se você selecionar Touch in Build Plate, ou tocando a mesa, se for em português, tá? Aqui só um detalhe, eu estou usando Cura em inglês, porque eu achei mais fácil pelas informações que estão disponíveis. O Cura ele é totalmente em português, você pode usar o Cura totalmente em português, mas pela facilidade de localizar aqui as propriedades, eu resolvi utilizar ele em inglês. Então, voltando aqui, Touch Build Plate significa que ele só vai gerar suportes que estejam tocando a mesa. Então, imagine que aqui em cima tivesse uma outra peça e eu tivesse que gerar um suporte começando daqui de cima, ele não seria gerado, porque eu escolhi somente suportes que estejam tocando a mesa. E aqui, Everywhere significa que ele vai gerar suporte independentemente de onde ele estiver. Se precisar gerar suporte em cima do seu modelo, ele vai gerar. Aqui, independente, você pode deixar a opção que melhor se adequa aí a você. Aqui, no nosso caso, não faz a menor diferença, então eu vou deixar aqui Everywhere. O suporte Overhang Angle, ele diz respeito ao ângulo máximo que a sua impressora consegue imprimir sem precisar utilizar suportes. Eu já fiz um vídeo explicando como isso funciona e tá muito legal, você tem que ver, tá aparecendo no card aí em cima. Então, quando você descobrir qual é o ângulo máximo que a sua impressora consegue imprimir sem suporte, né, que é o Overhang Angle, você vai perceber então que você vai conseguir colocar um valor aqui que vai atender a sua necessidade mais perfeitamente. Ou seja, aqui ele é inversamente proporcional. Se eu colocar um valor menor, maior vai ser a quantidade de suportes que você vai utilizar. Por quê? Ó, repara nessa peça aqui, né? Quanto menor o valor, vou colocar 5, ó, mais ele aumenta a região vermelha. Essa região vermelha é a região em que tem que ser utilizado suportes. Quanto maior o valor, ó, vou colocar 60. Ó, ele diminui, tá vendo? Então, o que eu digo para você é o seguinte, a maioria das impressoras 3D consegue imprimir tranquilamente aí num overhang de 60 graus, né? Se você quer ficar na área segura, vai de 55 graus aí. Então, você pode variar isso daqui de 50 até 60 graus tranquilamente, e aí você faz um teste na sua casa para ver
qual que é o melhor overhang que você pode utilizar. E detalhe, né? Isso vai variar um pouco também de peça para peça. Tem peças que você vai ter que utilizar um overhang um pouco mais baixo para que ele utilize um pouco mais de suportes. Tem peças que nem essa daqui, por exemplo, que você pode utilizar um overhang um pouco mais alto, porque você não precisa da utilização de suportes, por exemplo, em toda a região, né? Por exemplo, nessa área da curva aqui você não precisaria. Então vai depender muito de peça para peça. Então você vai ter que fazer um teste aí na sua casa. Bom, o support pattern, ele nada mais é do que qual o padrão que o suporte vai ser desenhado. Então a gente tem vários aqui, né? A gente tem linhas, lead, triângulos, concêntricos, zigue-zague, cross, esse giroide aqui que eu nem sei o que é, enfim. A maioria das pessoas costuma usar o zigue-zague, o concêntrico ou o lines. Recentemente eu fiz alguns testes aí com esses outros tipos de padrão de suporte e eu tenho que dizer para você que o melhor padrão que eu fiz até agora foi utilizando linhas. Ele foi o padrão que ficou com menos marcas e também foi o padrão que foi mais fácil de retirar. Eu utilizei, por exemplo, o zigue-zague, e aí eu posso até mostrar aqui para você como é que funciona o zigue-zague, para você dar uma olhada. E aí o zigue-zague é nada mais do que ele está dizendo, ele vai fazer então uma linha em zigue-zague aqui. Porém, essa linha, ela se mostrou muito difícil de ser removida. Eu já fiz um teste aqui nessa peça e na hora que eu fui remover, eu não consegui remover ela tranquilamente, facilmente. Então imagina uma peça que você tem uma quantidade muito maior de suporte, vai ser um verdadeiro inferno para você conseguir remover. Então eu não aconselho. Como eu disse, o melhor padrão que eu consegui imprimir até agora foi utilizando linhas. E aí eu vou mostrar aqui qual é a diferença. Ao invés de ele fazer um zigue-zague, ele apenas faz linhas aqui na mesma direção, e aí fica muito mais fácil de serem removidas, porque ela não tem aquela estrutura aqui no meio, e aí fica muito mais fácil de serem removidas então. Então eu aconselho aqui no padrão do suporte que você utilize linhas, mas claro, como eu falei, você pode testar os outros padrões aí na sua casa e ver qual que você se adequa melhor. Outra propriedade interessante aqui é o support density, e aí aqui significa o seguinte: quanto maior a densidade do seu suporte, mais suportes vão ser criados e melhor vai ser o resultado final aqui na última camada que está relando no suporte, né? Nesse caso aqui, seria esta região aqui. Então, quanto maior a densidade, melhor vai ser o acabamento aqui. Porém, vai ser muito mais difícil de você retirar o suporte. Então, aumentar a densidade do suporte aumenta a dificuldade em retirar o suporte também. Então, você vai ter que também achar um bom custo-benefício. E claro que isso também varia com outros aspectos. Por exemplo, eu vou colocar um valor aqui de 15% para você ver uma questão. Repara você que se eu colocar uma densidade de 15%, não vão ser todas as áreas que vão estar cobertas pelo suporte. Então, esta área aqui, essa região aqui, ela ia ser impressa no ar, assim como essa outra região aqui também. Então, você vai ter que achar isso de peça para peça de uma forma que você não passe muito aí de 25%, no máximo 30%, e também para que essa porcentagem acabe cobrindo aqui toda a região que você precisa para cobrir a peça. Então, no meu caso, se eu aumentar aqui para 25%, repare que aí ele já então cobriu todas as regiões que eu preciso aqui. E aí eu não preciso mais aumentar a porcentagem. 25% já está ótimo, né? E lembre-se do que eu falei, aumentar a porcentagem aumenta a dificuldade em se retirar o suporte, né? É só você observar. 15%, se eu colocar 15% aqui, a gente tem 4 linhas. É muito mais fácil retirar 4 linhas do que, por exemplo, 7, 8 linhas, né? Então, é como eu já mencionei antes, aumentar a densidade aumenta também a dificuldade em retirar os suportes. Então, nesse caso, eu vou voltar aqui para 25. O suporte BRIM, ele nada mais é do que essa caminha que ele vai fazer aqui para o suporte, para que você consiga sustentar o suporte na sua mesa. Porque veja bem, ele está fazendo aqui regiões muito finas. Imagina que essa peça ela é muito grande aqui na vertical. Ou seja, ele vai fazer peças muito finas que são muito grandes. Então a chance disso descolar da mesa é muito grande, porque a superfície de contato do suporte ela vai ser muito pequena. Então se você colocar aqui um BRIM, né, que nada mais é do que essa caminha que ele vai fazer aqui, também é muito legal porque ele vai dar uma sustentabilidade para o suporte muito melhor. E aí,
aqui no meu caso eu coloquei 20, né? Eu vou colocar uma só para você ver a diferença. Então, olha só, o que acontece é que ele diminui aqui a espessura da parte de baixo aqui do brinco, olha só. E aí, eu cheguei num valor aqui de 20 porque eu achei que este valor ele consegue sustentar melhor aqui o meu suporte, formando uma espécie de uma caminha. Então, a área de contato com a superfície da mesa vai ser muito maior, garantindo assim que ele vai ficar grudado por muito mais tempo. Agora a gente chegou nessa outra propriedade aqui que é de extrema importância. É uma das mais importantes aqui das propriedades do suporte. Esta propriedade, ela diz respeito à distância em que o suporte vai ficar da sua peça, ou seja, essa distância aqui, ó. Se você chegar bem pertinho aqui do modelo, você vai conseguir observar que temos uma distância entre o suporte e o seu objeto. E aí, qual é essa distância, né? Nesse caso aqui está configurado para 0.2. Isso daqui é uma coisa que você também vai ter que dar uma pequena estudada aí e vai ter que dar uma calibrada na sua impressora para descobrir qual que é a distância ideal. Claro que se você já quiser partir das minhas configurações aqui e depois refinar, você pode fazer isso também tranquilamente. O que eu costumo fazer é o seguinte, dependendo de qual objeto eu estou imprimindo, eu vario esta propriedade aqui normalmente entre 0,2, sendo que 0,2 é mais conservador, ou até, por exemplo, 3. Eu já cheguei a imprimir com 3 de distância aqui. Eu não sei se você vai conseguir perceber aqui no vídeo, mas olha só, ele aumenta um pouquinho aqui essa distância. E aí, como é que funciona isso? Vamos lá. Quanto maior essa distância, mais fácil é para você remover o suporte. Porém, mais feia vai ficar essa região aqui de baixo. Porque imagina o seguinte, tem um buraco aqui, tem um furo aqui, né? Ou seja, essa parte vai ser impressa no ar, até ela grudar aqui no suporte. E aí, como eu falei, então isso vai ficar muito mais fácil de remover. Porém, vai ficar uma marquinha um pouquinho mais feia aqui. Então, como eu falei, os valores que eu costumo utilizar são entre 0,2 e 0,3. O suporte XY Distance diz respeito à distância que o suporte vai ficar do seu objeto, porém na horizontal. O suporte Z Distance, que é esse daqui, ele diz respeito à distância que o objeto vai ficar da peça, mas na vertical, né? Se você reparar aqui, ó, é esta distância aqui. O suporte XY Distance é a mesma coisa, porém na horizontal. Ou seja, se você perceber aqui, ó, ele tem uma pequena lacuna aqui, né? Um pequeno afastamento aqui do suporte em relação ao objeto por causa desse valor aqui de 0,7. Perceba que se eu diminuir esse valor aqui para 0,1, aquela lacuna ali vai desaparecer. Porque ele está a 0,1 de distância aqui do objeto. Então, o valor que eu achei legal de usar aí nos meus testes, né, o valor que eu achei que ficou bom, é 0,7, então eu tenho usado muito aqui esse valor. Se você, novamente, quiser utilizar aqui esse valor para depois ir refinando aí nas suas impressões, fique à vontade. E por último, tem uma coisa muito bacana que é o Enable Support Interface. E aí a gente tem duas propriedades aqui que são o Enable Support Roof e o Enable Support Floor. Um é o telhado, né, vamos traduzir assim literalmente do inglês, e floor é o chão. Então a gente tem o telhado e o chão. E como o próprio nome está dizendo, se eu habilitar, por exemplo, esse cara aqui, ele nada mais é do que uma espécie de uma camada entre o suporte e o seu objeto. Lembra que eu falei que se você aumentar a densidade do suporte, esta região da peça vai ficar muito boa, porém vai ficar difícil de retirar? Então é exatamente isso que o suporte roof ele faz. Ele cria uma camada mais densa em cima do suporte, aonde o seu objeto vai grudar, tá vendo? Ó? Só que como ela não está feita completamente, a gente ainda tem essas lacunas aqui, então isso fica muito fácil de ser removido, apesar de ter essa região aqui toda preenchida, né? O que na verdade dificultaria, se você for pensar, a remoção do suporte, né? Então a gente pega aqui como exemplo essa região aqui, toda essa região preenchida, se a gente tivesse feito isso com a densidade do suporte, seria impossível de retirar. Porém aqui, como a gente tem essa interface, é uma pequena camadinha que ele vai criar aqui, então isso ajuda demais a você conseguir remover o suporte facilmente e também a não deixar muitas marcas aí na região que está tocando o seu objeto. Então eu gostei muito de usar essa propriedade aqui, novamente,
é uma coisa que você vai ter que achar aí na sua casa, se você vai querer usar isso ou não. E tem um detalhe muito interessante que é o seguinte, né, que é o thickness, que é esta propriedade aqui. Ou seja, se você aumentar este valor, ele vai aumentar a espessura dessa camada. Só que, novamente, se você aumentar a espessura dessa camada, você vai deixar o suporte mais difícil de ser removido. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar 2, né? Repara aqui como ele está fino. Vou colocar 2 aqui e vou mandar ele fatiar novamente. Então, olha a quantidade de camada que ele utilizou aqui para a interface. Isso daqui, nos testes que eu fiz, ficou extremamente difícil de ser removido, porque ele acaba grudando no seu objeto e não sai por nada. E aí, nos vários e vários testes que eu fiz, eu acabei achando um valor de 0,5 milímetro e esse valor ficou incrivelmente bom, como você vai poder ver daqui a pouquinho. E só explicando aqui, o suporte floor, ele é exatamente a mesma coisa que o suporte roof, só que ele é ao contrário, ele faz parte do chão. Isso significa que ele vai criar essa mesma interface, por exemplo, só que em cima do seu objeto. Lembra lá no começo que eu falei que às vezes suportes podem ser criados em cima do seu objeto? Então ele vai criar uma interface entre o seu objeto e o suporte, né? Só que de forma do chão para cima, vamos dizer assim, né? De forma contrária aqui ao roof, né? Que é do telhado para baixo. Eu vou mandar imprimir aqui essa peça então com essas configurações para mostrar para você qual o resultado destas configurações aqui do suporte. Bom, como você pode ver, fiz vários testes com esse objeto, alguns ficaram bem horríveis e difíceis de tirar, outros ficaram com um acabamento mais ou menos, e o que ficou realmente com um acabamento muito bom e com uma facilidade enorme de se tirar o suporte foi essa configuração que eu mostrei no vídeo aí para você. Como você pode notar, ela ficou bem fácil e quase que não deixou marcas aí no meu objeto. Bom, agora que eu já achei a configuração teoricamente ideal para os meus suportes aí no Cura, eu quero testar ela com uma impressão um pouco mais complexa, que é este modelo do surfista prateado, o qual inclusive eu vou deixar o link de onde eu baixei ele aí na descrição deste vídeo. E aqui dá para perceber que ele tem bastante regiões de contato com o suporte, né? Todas essas regiões que está marcando aqui de vermelho é onde ele vai gerar o suporte. Temos bastante região aqui na parte da perna, na barriga, no tórax aqui, no queixo. E é justamente isso que eu quero testar. Se essa superfície de contato com o suporte, né, neste caso aqui, vai deixar marcas e se vai ser um suporte fácil de se remover aqui do meu objeto. Então, bora lá para a gente testar isso daí e ver se essa configuração realmente funciona.